Oi gente, tudo bem? Olha só que cesta mais linda que eu fiz com uma tigela e papelão. E é super fácil de fazer. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Para fazer esse projeto eu vou usar esse pote plástico aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar. E para imitar um revestimento de madeira, eu vou usar dois tipos de papelão. Esse aqui mais fino, que a gente chama de papel Paraná ou papelão roller. E esse aqui que é de uma caixa de papelão comum, que é mais grossinho. Esse aqui é bem prensado. Vou começar cortando tiras de 5 centímetros nesse papelão bem prensado. E no mesmo papelão, cortei uma tira com 2 centímetros de largura. E o comprimento é o suficiente para fazer a volta em toda a vasilha de plástico. E nesse pedaço de papelão mais grosso que eu peguei de uma caixa, vou cortar duas tiras. Uma com 4 centímetros e outra com 1 centímetro. Eu não vou usar a tampa do pote nesse projeto. Vou começar colando então as tiras que eu cortei. E vou começar por aqui, pela lateral. Vou colar bem perto ali da parte superior. Vou colar só em cima. Eu acho melhor passar cola no papelão do que na vasilha. Passo a cola aqui e vou deixar uma distância bem pequenininha entre eles, ó, mais ou menos assim. A parte de baixo aqui ainda não vou colar. Vou fazer isso toda a volta. Agora eu vou começar a colar aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma para cima e as outras duas eu colo aqui, ó. E vou fazendo sempre assim, ó. Colo uma, aí eu pulo uma sem colar e colo a outra. Aí ficou assim. Agora eu vou colar a tira que eu cortei no papelão mais grosso e vou colar aqui em cima. Eu vou tirar essa parte aqui do adesivo da caixa.
E essa tira mais fininha, que é igual do mesmo papelão das tiras mais largas, eu vou colar aqui na volta. Ela vai ser como se fosse uma tira de metal, uma tira metálica. E essa tirinha aqui mais fina, que eu cortei no papelão mais grosso, igual a esse aqui, eu vou fazer o acabamento aqui nas bordas. Só que eu vou cortar aqui, pra ela ficar com a emenda aqui bem nas laterais. Porque essa tira ela não faz toda a volta, né? Então eu vou ter que emendar. Então eu fiz uma moldura aqui na volta, ó, acabei de emendar aqui. Eu vou deixar separado, depois, no final, depois que eu colocar o tecido aqui dentro, aí eu encaixo essa moldura. Mas agora eu já vou poder pintar ela separado e depois coloco aqui no lugar. E aí, se quiser colar, pode colar. Agora eu vou pintar tudo com a batida de pedra, que é essa tinta aqui. Ela tem na cor preto e na cor branca. Eu vou usar a cor preta. Eu vou passar principalmente nessas partes aqui, ó, do plástico. Aqui eu poderia até pintar com uma tinta PVA, uma tinta normal para artesanato, a parte do papelão. Mas a parte do plástico, eu teria que passar um primer e depois pintar novamente de preto. Como a batida de pedra já vem na cor preta, eu prefiro usar essa aqui. E aqui eu já fiz um teste de como vai ficar o efeito de madeira. Eu usei esse pincel aqui que eu fiz com uma esponjinha e com EVA, eu acho. Eu vou deixar o link aqui porque eu já ensinei a fazer num vídeo que eu fiz de efeitos de madeira de demolição. Vou pintar com essa tinta aqui que eu misturei marrom bem escuro com o laranja para ficar esse tom assim mais caramelo. Eu vou fazer nesse aqui, para vocês verem como é que faz o efeito. Então vou passar, não pode demorar muito para passar a tinta, porque ela não pode secar aqui, porque senão não vai fazer o efeito. Então passa rapidão e aí com esse pincel eu vou arrastar aqui fazendo esse movimento. Se não ficou bem marcado, passa de novo. Vai ficar assim. Agora eu vou pintar essa tirinha aqui, que vai imitar metal, com essa tinta prata. Eu fiz essa tinta com a purpurina prateada diluída na goma laca. E essa parte aqui eu também quero que pareça metal. Então também vou pintar com a tinta prateada.
Para fazer o efeito enferrujado nessa parte de metal, eu vou usar aquarela, usar essa cor cobre aqui. E olha como é que ficou. Falta colocar ainda esse acabamento, mas antes eu vou colocar um tecido aqui. Agora eu vou pintar com a aquarela cobre essa parte da tira que vai ser colada aqui. Agora eu vou colar esse tecido aqui na parte de dentro. Vou colar primeiro aqui na borda. Assim. Aí é só colar no fundo. Aí eu vou colar aqui. E para dar uma iluminada, né, nesse efeito aqui de madeira, eu vou usar tinta branca com um pincel seco. Vou deixar bem pouca tinta do pincel, só para dar uma esbranquiçada, para deixar como se a madeira já tivesse exposta ao tempo e tivesse ficado mais acinzentada. Agora com o aquabetume ou um gel envelhecedor, eu vou fazer uns sombreados. E agora com o ferro quente eu vou fazer um furo nesses lugares aqui que eu marquei, que é por onde eu vou passar a alça. E eu fiz a alça com esse sarrafo roliço, esse bastão de madeira, coloquei um parafuso de cada lado e enrolei o arame aqui. Agora eu vou cortar com o alicate e vou enfiar pelos furos. Com a caneta preta eu fiz essas bolinhas para imitar os pregos. E como eu não tinha mais as tachinhas, os percevejos dourados grandes, eu coloquei esses brilhantes autoadesivos para completar aquela parte ali da fita metálica.
E vocês lembram que quando eu fiz essa bordinha aqui, ó, eu não colei, porque eu queria colocar primeiro o tecido e depois fazer o acabamento? E aí agora eu fiquei na dúvida, porque eu achei tão bonito assim também, sem essa borda. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se eu deixo assim, sem a borda, ou se eu coloco a bordinha. Ó, ela fica com esse acabamento. Me digam aí o que vocês preferem. Eu não vou colar, porque aí eu posso usar de um jeito ou de outro. E agora eu vou mostrar algumas sugestões de como usar essa cesta na decoração. Número 1. Aqui a cesta ganha um toque aconchegante na sala de estar, perfeita para organizar mantas e almofadas. Ela deixa tudo à mão e ainda adiciona charme rústico à decoração. Número 2. No ateliê ela se transforma em organizadora criativa. Tecidos, linhas e materiais ficam reunidos de forma prática e inspiradora, deixando o espaço funcional e cheio de personalidade. Número 3. No banheiro, a cesta traz elegância e organização. Toalhas enroladas ficam bem acomodadas, criando aquele visual de spa acolhedor. Número 4. Na lavanderia, ela também é útil. Produtos de limpeza ficam organizados e fáceis de transportar, mostrando que beleza e funcionalidade podem caminhar juntas. Número 5. Em um piquenique ao ar livre, a cesta vira protagonista. Frutas, pães e bebidas ganham uma apresentação encantadora, tornando o momento ainda mais especial. Número 6. Na varanda ou na entrada de casa, ela se transforma em vaso decorativo. As lavandas dão vida ao ambiente, criando uma recepção delicada e cheia de charme. Número 7. Na Páscoa, a cesta brilha como peça central. Recheada de ovos coloridos, ela compõe uma decoração temática encantadora e perfeita para celebrar em família. Número 8. E aqui ela se torna destaque absoluto, como base de uma árvore de Páscoa criativa e surpreendente. Uma peça versátil que prova como essa cesta pode ir muito além do óbvio. E agora eu quero saber a sugestão que vocês mais gostaram. Deixem aqui nos comentários o número da sugestão preferida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, hypar e compartilhar com todo mundo que vocês acham que também vão gostar. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo projeto.